A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa série Conhecendo a Terra Santa com o pastor Rodrigo Gomes. Hoje nós iremos aprender sobre o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações fica localizado em Jerusalém e é um dos locais mais frequentados e visitados do mundo, além de ser um dos mais sagrados para o judaísmo e tem um significado profundo também para os cristãos. Vamos analisar esse tema sob diferentes perspectivas, considerando todas elas importantes para o cumprimento da palavra de Deus e também para a honra do próprio Deus. Contexto histórico. O Muro das Lamentações é um remanescente do Templo de Herodes, construído no século I a.C., sobre a base do Templo de Salomão e também do templo reformado de Zorobabel. O templo de Herodes foi destruído pelos romanos em 70 d.C., cumprindo a profecia de Jesus que disse: "Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada", conforme Mateus 24:2. Somente o muro restou daquele esplendoroso templo. Desde então, o muro tornou-se um local de oração e de lamento, principalmente para os judeus, pela perda do templo. Durante séculos, sob diferentes governos, os judeus tiveram acesso limitado a este local, até que em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Israel retomou Jerusalém e garantiu o livre acesso ao muro, que, segundo alguns historiadores, durante décadas, o muro ficou escondido debaixo de muito lixo, pois essa parte da cidade havia se tornado uma região de depósito de lixo de muitas pessoas desta cidade, até que Israel teve a liberdade de dominar esta região, esse local, e encontrar o que restou do Templo de Herodes. Contexto arqueológico. As escavações arqueológicas revelam que o Muro das Lamentações faz parte da expansão do Monte do Templo, realizada pelo rei Herodes, que construiu enormes plataformas para aumentar a área do templo. Algumas descobertas importantes incluem grandes blocos de pedra que confirmam o estilo herodiano de construção. Também túneis sob o muro, que mostram a grandiosidade da estrutura original, e pequenos artefatos como moedas e inscrições que comprovam o uso do local nos tempos de Jesus. Os achados arqueológicos reforçam a confiabilidade da Bíblia ao confirmar a existência do templo e a sua destruição conforme profetizado, para afirmar a veracidade da palavra de Deus e a honra e a existência do próprio Deus. Contexto geográfico. O Muro das Lamentações está localizado na cidade velha de Jerusalém, ao lado do Monte do Templo, onde ficava o Templo de Jerusalém. Esse local é geograficamente estratégico porque Jerusalém está no coração da Terra Prometida. O Monte do Templo sempre foi o centro da adoração judaica. O muro é um dos últimos vestígios do templo, tornando-se um marco da identidade de Israel, o povo de Deus. Para os evangélicos, Jerusalém continua sendo um ponto central nas profecias bíblicas, incluindo a futura restauração de Israel na segunda vinda de Cristo em glória. Contexto teológico de acordo com a visão evangélica. Para os evangélicos, o Muro das Lamentações é símbolo do cumprimento das profecias. A destruição do templo e a permanência do muro são vistas como evidências do cumprimento das profecias de Jesus
e do juízo sobre Israel por rejeitar o Messias, conforme Lucas 19, 41 ao 44. Na teologia evangélica, o templo físico perdeu seu papel central, pois Jesus é o verdadeiro templo, conforme João 2, 19 ao 21. Os crentes são o templo do Espírito Santo, conforme 1 aos Coríntios 6 e 19. E não há mais necessidade de sacrifícios, pois Cristo é o sacrifício definitivo, conforme Hebreus 10, do 10 ao 14. Papel profético e escatológico. Muitos evangélicos creem que haverá um terceiro templo no futuro, ligado aos eventos da grande tribulação e da volta de Cristo, conforme 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2. O Muro das Lamentações, portanto, tem um papel simbólico na expectativa do cumprimento dessas profecias. Conclusão. O Muro das Lamentações é um local significativo, tanto histórica quanto profeticamente. Embora, para os evangélicos, o templo físico não tenha mais a mesma função que no Antigo Testamento, ele ainda simboliza o passado de Israel, o povo de Deus, e as profecias futuras. O muro é um lembrete do juízo de Deus, mas também que haverá a restauração prometida para Israel e o povo de Deus nos últimos dias. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje sobre o Muro das Lamentações, da nossa série Conhecendo a Terra Santa com o pastor Rodrigo Gomes. Se você deseja aprender mais com o pastor Rodrigo, se inscreva no meu canal no YouTube, Pastor Rodrigo Gomes. Também me siga nas redes sociais, deixe o teu like positivo nesse vídeo, compartilhe a palavra de Deus e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.